Que noite linda, viu? Que noite especial. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, louvor, majestade, honra, seja dado ao nome de Jesus. Uma boa noite a você, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador sejam sobre a sua vida. Noite especial, noite festiva, noite que arranca dos nossos olhares lágrimas e que acelera o nosso coração. É muito bom ver tudo isso acontecendo e uma igreja que muito ama o seu pastor. Noite de 3 festas, né? Aniversário do pastor, aniversário de casamento, aniversário da igreja, e eu acho que eu também estou fazendo ano hoje já, né? Que eu já ganhei presente aí durante o dia, foi uma bênção. Pastor Marcelo, obrigado pela oportunidade, eu quero cumprimentar a cada um de vocês com gratidão, com reconhecimento pela história de 32 anos, tempo onde os irmãos viveram desafios, e esses desafios foram superados, estão sendo superados, e esta igreja de fato é um farol em meio a uma comunidade que tanto precisa de Jesus. Por isso, a minha palavra em nome da Convenção Batista Fluminense é gratidão, é reconhecimento pelo seu trabalho, pelo seu ministério, pela sua obra, Primeira Igreja Batista em Alto da Serra. Eu trago aqui uma palavra de carinho e também de reconhecimento do pastor Rafael Antunes, que é conhecido dos irmãos, é o presidente de nossa convenção. Um abraço das mais de 2.000 igrejas, quase 400.000 batistas, espalhados pelos 91 municípios do estado do Rio de Janeiro. Quero cumprimentar os meus colegas pastores que se fazem presentes e quero honrá-los destacando a presença deles. Por gentileza, se coloquem de pé para que a igreja os possa identificar nessa noite. Os colegas pastores que estão aqui porque reconhecem a importância dessa data, a importância da vida, da história dessa igreja, mas porque também amam, como bem disse o pastor Sidney, ao nosso querido pastor Marcelo. Podeis assentar, que Deus abençoe a vida de vocês. Quero aqui cumprimentar pastor Sidney, nosso presidente, pastor Paulo, nosso executivo. É sempre bom estar com os irmãos. Quero também destacar a presença do Mazinho. Mazinho é aquele que conduz o volante aí durante todo o estado. Pode ficar de pé, Mazinho. Os irmãos, eu acredito que a maioria já o conhece, porque ele está comigo em todas as viagens. E, para sua surpresa, ele é membro da Assembleia de Deus. É uma benção mesmo, irmã. Ele gosta de um aleluia, ele gosta de um glória a Deus. Às vezes ele vai naquelas igrejas mais avivadinhas que nós temos, né? Ele já levanta o pezinho, eu estou do lado, puxo ele, ó, calma. Segura um pouquinho, mas ele tem um compromisso. Até o dia 31 de dezembro ele vai virar batista. Se depender de você, isso vai acontecer ou não? E essa igreja é uma igreja de oração, viu, Mazinho? Você pode continuar indo no monte, a gente permite, não tem problema nenhum não, tá? Mas até o dia 31 você tem esse compromisso. Pode sentar, Mazinho é um amigo muito querido. Eu quero aqui agora, irmãos, agradecer a Deus pela vida do pastor de vocês. Muitas falas foram dadas acerca do pastor Marcelo. Eu queria conhecer a família do pastor Marcelo, eu só conheço a esposa. Tem filhos também, né, pastor? 2 meninas também? Igual eu, coisa boa. Quem são as filhas do pastor Marcelo? Uma eu conheci lá atrás, pode se colocar de pé. Vocês podem aplaudir o Senhor por essa família? Família linda. Ok? Conheci a Jerusa também, na verdade foi um reencontro, já tinha tido contato anteriormente. Eu queria dizer a você, família, filhas, o pai de vocês é um homem de Deus. O pai de vocês é um vocacionado, escolhido, levantado para uma grande obra. Jerusa, o seu marido é um homem que tem o coração de servo. Igreja, vocês têm um pastor segundo o coração de Deus. Vocês têm um pastor de ovelhas, não um pastor de coisas, não um pastor de negócios, não um gerente de uma empresa, não um gestor de pessoas, mas vocês têm um pastor segundo o coração de Deus. E é notório, pastor Sidney, quando você olha para o Marcelo, nos olhos do Marcelo você vê essa paixão. Quando ele fala dessa igreja e do propósito que ele fez com Deus, ficou 16 anos. Está parecendo até Cristo, né? Na primeira vinda dele, ele ficou 16 anos. Na segunda vinda já tem 3 anos e meio, e agora ele vai até o Senhor voltar, né?
Então você vê nos olhos do Marcelo, na fala dele, o amor, a paixão evidente por essa igreja, como se fosse um início de casamento. E eu queria testemunhar isso, porque aonde ele vai, ele leva no coração a sua família, as suas meninas que eu não conhecia, a sua esposa, porque ele é um homem família, mas ele leva essa igreja como parte da sua família no seu coração. Por isso, igreja, eu queria que você continuasse orando, valorizando, reconhecendo, investindo até financeiramente. Ele não me pediu para dizer isso não, tá bom? Ele não me pediu mesmo, eu que estou dizendo. Invista financeiramente, invista no carinho, na generosidade, no amor, porque vocês têm um pastor segundo o coração de Deus. Eu diria que esse é um dos homens que a terra talvez não seja digna. É um homem pecador como eu e você. Mas o Marcelo, ele mostra por meio da sua vida o seu próprio coração. É aquela pessoa que você consegue ver a sua alma. E eu digo para minha esposa, ela já viu o Marcelo algumas vezes. Marcelo é aquela pessoa que você tem vontade de abraçar. Porque o abraço dele acalma a gente. Traz serenidade, não traz. Traz paz. Porque ele é um pastor segundo o coração de Deus. Louvem a Deus pela vida do seu pastor. E se você reconhece isso, aplauda o Senhor pela vida dele. E ele não me pediu para dizer nada disso não, tá, gente? Não briguem com ele depois não, ele é que briga comigo. Pastor Marcelo, é uma alegria caminhar do seu lado, meu amigo. Uma alegria poder aprender com você, e ser inspirado pela sua vida, pelo seu ministério, pela sua paixão em um tempo tão desafiador ministerialmente, né? Onde nós queremos pensar que a igreja, ela precisa de voltar a ser igreja. E essa foi a proposta. Marcelo é apaixonado pela igreja. E quando nós conversamos com algumas pessoas, e nos últimos dias isso tem sido muito comum, refletir sobre o que é igreja e o propósito da mesma para esse tempo. E é muito comum você ouvir palavras saudosistas, como talvez o meu coração é. Como era bom a igreja do passado, como era bom aquela época, onde nós fazíamos isso, onde a coisa acontecia dessa forma, onde todos os movimentos davam certo, onde não havia apatia, onde nós estávamos juntos, onde o formato era diferente. E talvez você, como eu, estranhe a realidade de ser ou em ser igreja em um tempo como este. E eu quero dizer a você que eu não tenho crise alguma com a igreja deste tempo. A minha crise é quando a igreja perde a sua essência. E talvez para pensarmos nesse retorno em ser igreja, esta tem sido a temática e a ênfase da nossa igreja para esse tempo de conferência, de reflexão, nesses 32 anos de história. Voltando a ser igreja. Talvez o grande desafio seja pensar não um modelo, mas sim a essência de ser igreja. Sabe por quê, irmãos? Eu acredito, meu amigo pastor Giovanni, presidente dessa subseção que está chegando agora, eu penso que pensar ou retomar o princípio é uma necessidade emergencial. Voltar o formato ou o modelo, isso se torna impossível. O Instituto de Pesquisa Barnas, ele faz um apontamento que a sociedade brasileira tem 34 anos de idade, é a sua média etária. E a sociedade brasileira é composta por 215 milhões de habitantes. Pasmem, 245 milhões de smartphones no mundo. Ou melhor, deixa eu corrigir a informação, 245 milhões de smartphones no Brasil. Nós temos então uma quantidade de aparelhos maior do que a população brasileira. E onde eu quero chegar com essa reflexão? O que isso tem a ver com a gente? É que a igreja mudou. É que o modelo, o formato mudou. É que nós temos uma geração que a cada 5 anos migra e faz uma transição para uma nova roupagem de sociedade. Mas a igreja não mudou. A essência não mudou. A essência não pode mudar, porque ela é a base de ser igreja.
É a essência que nos trouxe até aqui. É a essência que nos mantém de pé. Como as colunas mantêm então essa laje e essa estrutura, essa é a essência de ser igreja. E eu quero chamar os seus olhares de uma forma prática e muito direta, não quero tomar o seu tempo, é uma noite de festa, apesar de ter um tempo aqui dado pelo pastor, mas eu estou com fome e você também tem coisa boa aí fora. Eu quero chamar os seus olhares para o texto bíblico. Evangelho escrito pelo Dr. Lucas, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, no verso 42, assentado como você está, leia comigo, ou acompanhe, melhor dizendo, a leitura, acesse ou abra a palavra de Deus, um texto bastante conhecido de todos nós, que traz por subtítulo, Como Viviam os Convertidos. Esse é o título dado pelo Dr. Lucas, e ele vai dizer o seguinte: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão e no partir do pão, e nas orações. Repito, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão e no partir do pão, e nas orações. Pai bendito, obrigado pela tua palavra que foi lida nesta noite, e que ela seja instrumento de verdade do Senhor para a vida de cada um de nós. Nós te damos graças por tudo que vimos e ouvimos nessa noite. Te damos graças pela vida, porque é um presente do Senhor, e te glorificamos pela vida do pastor Marcelo. Louvamos pela sua unidade, louvamos ao Senhor pela vida conjugal, louvamos ao Senhor pela vida e história desta igreja. E nesta noite, Pai, guiados pelo Espírito Santo do Senhor, queremos compreender a necessidade de vivermos o princípio do retorno, em ser igreja, segundo o propósito do Senhor. Fala conosco, Espírito Santo de Deus, por meio desta palavra, em nome de Jesus, amém e amém. Atos dos Apóstolos, ou seja, atitudes daqueles que seguiam a Jesus, dos discípulos. Apóstolos são aqueles que levam uma mensagem. Discípulos de Jesus carregaram uma mensagem. Discípulos de Jesus carregam uma mensagem. E quem escreve é identificado como o evangelista Lucas. Evangelista que se origina da palavra evangelho, que no grego evangelion quer dizer boas novas da parte de Deus. Lucas é o portador das boas novas da parte de Deus. É ele que traz esta mensagem. Estamos falando de uma testemunha ocular da ressurreição de Jesus. Um homem que foi inspirado pelo apóstolo Paulo, um discípulo de Paulo, que aprende aos pés de Paulo a obra redentora de Jesus Cristo. E é Lucas agora que retrata este momento da história no ano 62 depois de Cristo. Estamos falando de um ano de muitas transições, de um período de muitas transições, talvez reconhecido na história como o período dos 4 imperadores, iniciando então com Nero no ano 62, o cruel imperador, que é marcado por políticas fiscais e polêmicas, encerrando este período com Vespasiano, o imperador. Mas é Nero que neste momento está na cadeira e no poder. Aparentemente temos aqui uma instabilidade, aparentemente temos aqui uma perseguição que cessa, porque o perseguidor da igreja, o apóstolo Paulo, agora começa a ser perseguido e aprisionado, e daqui a pouco é liberto, e daqui a pouco é aprisionado e vai morrer aprisionado. Nós estamos falando de um período de uma aparente paz, de uma estabilidade que predomina e que reina. Lucas agora retrata este momento da história, trazendo a nós o contexto de desafios da fé, mas trazendo agora uma promessa que vai ser cumprida. Nós estamos falando da descida do Espírito Santo, prevista no discurso final de Jesus, dizendo que a igreja não ficaria órfã, que a igreja teria a posteriori alguém que estaria todos os dias conosco. E nós estamos falando do Consolador. E é interessante, amigos pastores, e eu abro, pastor Giovanni, um parênteses aqui, para pensar que a nossa vida ela é feita de estações. E que nós precisamos de compreender a finitude do tempo e a transitoriedade da vida.
que a vida é feita de estações. O próprio Cristo, pastor Sidney, está falando sobre isso. Ele está dizendo, o meu tempo aqui acabou, mas virá alguém que continuará com a igreja. E esta promessa é cumprida então com a descida do Espírito Santo, no capítulo 1 ou capítulo 2 do Evangelho de Atos dos Apóstolos, escrito pelo médico Dr. Lucas, que retrata então o momento da descida do Espírito Santo. O Espírito Santo desce sobre a igreja do Senhor, e esta igreja agora recebe do céu esta promessa, que não é coisa de pentecostal, que é coisa de crente, é para a igreja do Senhor. O Espírito Santo habita em você, o Espírito Santo habita na minha vida, o Espírito Santo não está em quatro paredes, é por meio da sua vida que o Espírito Santo faz uma grande obra neste mundo, é por meio do Espírito Santo que somos encorajados a pregar o Evangelho. E o texto bíblico vai dizer, o evangelista Marcos, na verdade, ele relata que aqueles que crescem fariam os mesmos sinais e até maiores. E o Espírito Santo agora se revela, ele desce sobre a igreja, e ele reveste o colégio apostólico de tal autoridade, onde nós temos agora um retrato desta história na vida de Pedro. Pedro recebe o Espírito Santo. O texto bíblico vai dizer que cerca de 3.000 pessoas receberam o Evangelho e se converteram ao nome de Jesus. Sonho de qualquer pastor, né? Pregar em praça pública e aquela cidade se convertendo ao nome de Jesus. E é o que acontece. E eu quero dizer que isso pode acontecer hoje também. Sabe por quê? Esse Pedro que nós estamos falando é aquele cara complicado. É aquele que corta a orelha do soldado. Esse Pedro que nós estamos falando é aquele que nega a Jesus. Nós estamos falando daquele ser impulsivo, mas é aquele que Jesus vai dizer o seguinte: sobre esta rocha, sobre esta pedra, eu edificarei a minha igreja. Porém eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja. É a partir desta promessa que nos tornamos então a igreja do Senhor. E isso é constituído ou consolidado com a descida do Espírito Santo. E este homem agora é impulsivo, este homem agora que estava sendo forjado, ele se torna uma das maiores ou a maior referência depois de Cristo para a igreja do Senhor. Essa igreja é constituída. Temos então aqui a partir deste texto, e eu quero chamar os seus olhares, o modelo próprio para pensarmos então em uma igreja retornando a ser igreja, do qual a ênfase proposta a nós nesta conferência. Então eu quero trazer para você uma primeira realidade que esse texto nos ensina e nos apresenta, que nesta retomada de voltarmos a ser igreja, o faremos quando tivermos um compromisso com a palavra de Deus. O retornar a ser igreja, ele está condicionado à nossa relação com a palavra do Senhor. Olha o que o Lucas está dizendo aqui. Ele está dizendo, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Ele está falando de palavra. Ele está dizendo que uma igreja fundamentada, uma igreja que tem base, que tem princípio, que tem alicerce, é uma igreja formatada pela palavra de Deus. Porque é a palavra que nos molda, é a palavra que nos dá maturidade, é a palavra que nos faz crescer, é a palavra que nos dá substância para viver e enfrentar o mundo que está diante de nós. Lucas está dizendo que essa igreja que chamamos de primitiva, ela tem como alicerce, como princípio, a relação com aquilo que aprenderam, transmitido pelos discípulos. O que foi transmitido pelos discípulos? A mensagem do Evangelho da graça de Deus. A mensagem que transforma o homem. A mensagem que transforma o homem por meio de um encontro. Foi por meio de um encontro que a vida do apóstolo Paulo foi transformada. Foi a partir de um encontro que a minha vida foi mudada. É a partir de um encontro que as nossas vidas podem ser transformadas. E a palavra de Deus, ela é a base e o alicerce para todas as coisas. E meus irmãos, eu tenho estado em crise com algumas coisas que eu tenho visto na igreja desse tempo. Porque
quanta imaturidade nós estamos vivendo no meio da igreja. Quanta besteira nós estamos vendo e ouvindo dentro dos nossos próprios arraiais. E é muito fácil abrir agora a sua rede social e acessar essa miscelânea, essa mistura, dentro de um liquidificador, aquilo que está sendo batido e sendo oferecido para nós. Hoje o indivíduo é pastoreado durante a semana por aquele que faz você rir o tempo todo, ou por aquele que faz chorar, ou aquele que só fala de prosperidade. E nós temos um negócio chamado teologia da prosperidade, que foi uma desgraça, que chegou na América Latina na década de 70, que ensina que aquele que dá mais recebe mais, que aquele que dá menos recebe menos. E isso encheu a igreja de miseráveis, como eu e como você, mas enganados, iludidos, que foram frustrados e abatidos na sua fé pelos falsos mestres e profetas do inferno. E agora, o que acontece nessa igreja? O remédio, a vacina, o antídoto contra as heresias, contra o mal, é a palavra de Deus. Aquilo que mantém uma igreja de pé é a palavra. E precisamos hoje ainda, como os bereanos, pastor pregou, mostrou o texto bíblico, é isso que está ali, vai lá e confere. Busca na palavra de Deus, porque é isso que dá maturidade. É isso que faz de nós crentes melhores. Quantos crentes imaturos dentro das comunidades de fé, que não sabem mais ouvir, vivemos uma sociedade líquida, que quando somos exortados, não temos a capacidade de ouvir e ser corrigidos, estamos buscando outras comunidades, onde há um alívio, onde não há fardo, onde não há confrontação bíblica, onde não há exortação, porque é mais cômodo. O evangelho fast food, que chega dentro da sua casa com leveza, onde você não é confrontado. E, irmãos, com todo respeito e com todo cuidado, a gente precisa de crescer, sabe? A gente precisa de ter maturidade. Quanto crente criança. O Paulo vai dizer aos Coríntios lá que alguns estavam tomando leite. O Paulo vai falar que dentro daquela comunidade a ceia estava sendo servida de forma errada. Ele vai dizer que tinha um menino lá tendo relação sexual com a madrasta. Mas o grande problema, a causa disso tudo é a imaturidade. Sabe por quê? A nossa religiosidade, pastor Josué Melo Salgado, ex-pastor da Memorial de Brasília, dizia que a religiosidade é o berço das vaidades e das heresias. É na religiosidade que nascem as heresias. E muitas vezes a nossa fala ácida e cultural herdada, ela não tem nada a ver com o cristianismo. Ela tem a ver com a nossa própria religiosidade. E sabe qual é o remédio para curar isso? Palavra de Deus. E essa igreja crescia dessa forma, alicerçada na palavra de Deus. Mas o texto continua nos trazendo algumas ponderações e princípios. Ele vai dizer que a igreja bíblica, ou retornar a ser igreja, é perseverar na palavra. Mas essa retomada, ela passa pela comunhão. Ele vai dizer, perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Verso 42, comunhão. A palavra comunhão no grego quer dizer koinonia. Koinonia quer dizer compartilhar, quer dizer estar junto, quer dizer cuidado mútuo. E quando esse texto continua, você vai perceber que ao final, no verso 47, louvando a Deus, contando com a simpatia do povo, essa igreja caiu na graça. Mas algo interessante no verso 45, eles vendiam as propriedades e bens, dividindo o produto entre todos. Koinonia quer dizer comunhão, ou comunhão quer dizer koinonia. Isso tem relação direta com compartilhamento.
Aquela igreja primitiva, ao receber o Espírito Santo de Deus, ao receber a palavra de Deus, essa igreja agora compreende a necessidade do cuidado mútuo. E o que ela faz? Eles começam a vender propriedades. É isso que você está imaginando agora. Esses irmãos começaram a vender sítio, chácara, lote, fazenda, e começaram a compartilhar entre si. A vida em comunidade desta igreja era destacada, e esse povo caía na graça da sociedade. Meus irmãos, para retornarmos a ser igreja, como a palavra nos exorta, precisamos de viver a verdadeira comunhão. E essa verdadeira comunhão e coinonia tem relação direta com o amor. Ela tem uma relação direta com a empatia. Como precisamos novamente chorar. E o pastor Marcelo realmente é uma inspiração, até no choro. Pastor Marcelo sabe rir, sabe chorar, sabe ceder os seus ombros. Mas nós precisamos novamente chorar pelo nosso próximo. Nós precisamos de chorar pelo pecado da humanidade. Nós precisamos de ter empatia novamente com a dor. Mas precisamos de exercer o zelo e o cuidado dentro da comunidade de fé. É muito triste ouvir que um pai não fala mais com o filho. É muito triste ouvir que um pastor não fala mais com o outro. Que um irmão em Cristo não fala mais com o outro e não tem mais relação. Vivendo dentro das quatro paredes do próprio quarto e não há mais relacionamento. Nós precisamos de restaurar este princípio da coinonia dentro da comunidade de fé. E o texto caminha um pouco mais, ele vai dizer, perseveravam, o quê? Na doutrina dos apóstolos, palavra. Ele vai falar da necessidade de comunhão. Mas ele vai dizer o que agora? Eles estavam juntos também no partir do pão. O partir do pão aqui tem relação direta com ceia. Tem relação com estar à mesa, estar junto e ter tudo em comum. E como é difícil compreendermos a necessidade que temos de sermos uma igreja unida. Eu ouvi um pastor dizer uma vez que a igreja é o único exército que luta entre si. E de fato nós nos degladiamos e lutamos por cargos e funções, passamos por cima uns dos outros e não percebemos o que estamos fazendo, porque somos dirigidos pela nossa própria vaidade. E quando não compreendermos a necessidade dessa unidade, o mundo não conseguirá ver Jesus por meio da igreja. O João, o apóstolo do amor, o discípulo amado, aquele a quem Jesus amava, ele mesmo vai dizer que o mundo só pode ver Jesus por meio do amor que habita na vida da igreja. E quando eu falo de unidade, eu não estou falando de uniformidade. Eu tenho repetido em vários locais essa palavra, esse termo, e essa fala que faço com você agora. Eu até gosto da uniformidade, porque eu venho de uma outra época, e eu pego alguns resquícios da ditadura. Era muito bonito todo mundo ser igual, mas não existe isso, nós estamos em um mundo plural. E é muito interessante quando você olha para a pessoa que está do seu lado, ela é muito diferente de você, ela não tem nada a ver contigo. Ela é esquisita no compreender, no falar, no enxergar a vida. Você vai dizer algo, ela vai interpretar diferente. E aí, meus irmãos, é somente por um meio, ou por um único caminho, é que nós conseguiremos viver essa unidade. É por meio de Cristo Jesus. Não tem uma outra forma. Quando tantos instrumentos musicais se encontram, a harmonia do mesmo se dá por meio de uma liderança, por meio de uma regência. É somente por meio da liderança desse maestro que é Jesus que a igreja continua de pé. É somente por meio desse maestro que nós encontramos então, ou nos aperfeiçoamos em unidade. Porque o propósito de tanta gente diferente estar aqui hoje, não é por causa do aniversário do pastor Marcelo, eu gosto muito dele e você também. Não é só pelo aniversário dessa igreja, não é por uma cerimônia ou uma celebração festiva. Nós estamos aqui nessa noite, não é porque você e eu somos auditório, porque não somos, é porque Jesus é o auditório. Nós viemos aqui prestar um culto a Ele, amém? Essa igreja crescia por meio da unidade.
Essa igreja crescia no partir do pão. Mas o texto é finalizado, o versículo melhor dizendo, estabelecendo um último princípio, um último propósito, nesse retorno ao olhar de sermos igreja relevante para esse tempo. Primeiro, fundamentados na palavra. Segundo, na comunhão, no amor. E ele vai falar sobre o partir do pão, sobre o cuidado mútuo, sobre a unidade. E agora ele finaliza dizendo, e nas orações. Ele está falando de intimidade. Ele está falando de relacionamento com Deus, que é aperfeiçoado pela relação com a palavra, que é aperfeiçoado e praticado na relação dos santos em comunhão. É no partir do pão é que temos essa unidade, onde nos tornamos iguais, onde não somos maiores uns dos que os outros, mas estamos no mesmo nível, onde não há superioridade. Mas ele vai dizer que esta base permanece em pé quando a nossa relação com Deus for prioridade na nossa vida. E aí é interessante, amigos e irmãos, que Jesus sendo Deus, talvez ao nosso olhar humano, não tivesse necessidades nesse relacionamento. Mas o Mateus, evangelista, ele vai relatar no capítulo 4, Jesus nos dando o exemplo, indo para o deserto orar e jejuar mesmo sendo Deus. Nós temos na trajetória de Jesus, ele ajoelhado, prostrado diante do Pai, buscando essa relação. E eu quero dizer para você que não há como sobreviver nesse mundo se não estivermos conectados com Deus. Igreja precisa de estar conectada com Deus. E eu quero te dizer uma coisa, Deus continua no trono, Ele não perdeu o controle da história. A igreja pode mudar o mundo por meio das orações. Eu estou vendo muito crente jogando a toalha, olhando para a realidade do nosso estado, que é lindo, mas que tem desafios, olhando para a nossa nação e jogando a toalha. Ah, mas o mundo vai de mal a pior. Ah, não tem como orar por isso. Orar por aquele infeliz que está governando, que está na frente. Não, meu irmão, o papel da igreja é orar. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Se o meu povo que se chama pelo meu nome orar, os olhos do Senhor estão apostos, os ouvidos do Senhor estão inclinados à oração que se faz nesse lugar. Há um Deus que cuida de nós, há um Deus que nos ama, mas que espera de nós relacionamento. Não há como viver no deserto a vida inteira, porque o deserto, a secura, ela não foi feita para o homem. Deserto não é lugar de habitação, deserto é lugar de forja. Deserto é lugar de crescer, deserto é lugar de se aperfeiçoar, para que daqui a pouco os nossos olhos voltados para o alto, a montanha, é de lá que vem o socorro, é lá que está o Senhor, é Ele que cuida de nós, é Ele que vai à frente das nossas batalhas, mas precisamos de estar linkados, alimentados pela palavra, na comunhão, no partir do pão e nas orações que são feitas nesse lugar.